Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de recursividade. Bem, agora que a gente já deu uma olhada em como é que vai funcionar a recursão no nosso pseudocódigo, eu preciso mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens de se utilizar a recursividade, tá? Que nós chamamos aqui de carinhosamente de there is no free lunch, tá? Ou seja, não há almoço grátis. Tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é um termo conhecido em computação, que nesse caso parece uma piada, né? Não há almoço grátis, mas é de fato. Ao mesmo tempo que nós temos várias vantagens em trabalhar com a recursividade, a gente vai ver que tem algumas desvantagens também, ou seja, não tem almoço grátis porque tu ganhas. O que quer dizer com isso? Quer dizer que em algumas situações tu tem ganhos, tá? Mas ao mesmo tempo que tu tem esses ganhos, tu vai ter perdas, tá? Então não vai ser fácil, né? Não vai ser gratuito, não vai ter almoço grátis. Então vamos lá. Primeira vantagem, um programa recursivo é mais elegante. Então, conforme nós vimos, né, no pseudocódigo, olha só, enquanto a gente resolveu o problema do fatorial, tem a função aqui, aí depois tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, a gente desconsiderando aqui a declaração da função, né? Em 5 linhas resolvemos o problema do fatorial. Então ficou muito bonito o código, né? Só mostrando aqui que esse aqui foi o nosso caso base, e esse aqui foi o passo recursivo, né? O momento que a função chamava ela mesma. Então fica muito bonito, muito elegante o algoritmo recursivo. Outra vantagem, é menor que a sua versão iterativa. Conforme nós tínhamos conversado, é possível refazer o mesmo algoritmo, só que trabalhando com interatividade. Ou seja, eu posso refazer o algoritmo anterior com um laço for, um laço para, tá? Só que não fica tão elegante quanto o algoritmo recursivo, tá? Outra vantagem, exibe com maior clareza o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através de recorrência. A gente viu que, no exemplo do fatorial, que à medida que a gente foi caminhando na execução do algoritmo, né? Ou seja, nessa recorrência daquela mesma situação, a chamada do passo recursivo, né? A execução do algoritmo, o raciocínio torna-se repetitivo, né? E aí, ou seja, acaba se tornando um padrão. E é isso que o autor quer dizer aqui, ó, exibe com maior clareza, esqueçam esse R aqui, tá? O algoritmo recursivo ele exibe com maior clareza o processo utilizado. Então, quando a gente pensou que, voltando aqui na matemática, por exemplo, pensando matematicamente aqui, ó, a recursão ela é muito natural de ser feita, né? Quando a gente está imaginando aqui, por exemplo, para eu poder calcular o fatorial de 5, a gente aprende que é só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então ficou algo, é muito claro de como vai ser executado isso, né? É muito simples de ser visto. E quando a gente leva isso para um pseudocódigo, a gente consegue ver claramente o que está sendo feito. Eu tenho aqui o valor que está sendo passado, multiplicado pelo valor que está, o mesmo valor, só que tirado uma unidade. Então é muito claro aonde está sendo executado. Como é que eu vou dizer? Fica muito nítida aonde está acontecendo a operação. Como naquele a gente viu na matemática, né? Aqui eu conseguia ver claramente que eu estava subtraindo o valor anterior, né? Se aqui era 2, eu vou fazer 2 menos 1. Se aqui era 1, eu vou fazer 1 menos 1 para poder chegar aqui no zero. Então fica muito claro aonde está ocorrendo a recursão. A recorrência, né, como diz o autor aqui, desde que o problema e os dados estejam naturalmente definidos através de recorrência. Essas são as vantagens de se utilizar a recursão, tá? Agora vamos discutir as desvantagens. A primeira desvantagem de se utilizar a recursividade é que um programa recursivo exige mais espaço de memória principal, tá? Memória RAM, como vocês devem estar lembrados lá, a memória RAM ela é finita. Então nós temos uma memória que ela não vai ficar lá
à tua disposição para sempre, né? Ela é finita. E vocês devem ter notado, durante a execução do nosso algoritmo recursivo, do fatorial, o valor aqui era pequeno, era só um x igual a 4. E aí ele criou uma pilha de 5 execuções, ou seja, foram 5 vezes chamando a mesma função, 5 vezes criando a mesma variável, não exatamente a mesma variável, né? Tem o mesmo nome de variável, mas toda vez que ele rechamou a função, ele criou novamente, ele criou uma variável diferente, né? Porque ela estava guardando um valor diferente. E aí, ó, isso porque o x era igual a 4. Agora imagina eu calcular o fatorial de 100. Quantos x eu iria ter lá? Aqui a gente viu, por exemplo, o fatorial era 4, ele criou 1, 2, 3, 4, 5x. Se o x fosse igual a 100, provavelmente ele ia ter 101x. Se o x fosse 1000, ele ia ter 1001x. Então ia ser 1001 variáveis x que ele iria calcular. Então ele está utilizando muita memória. E aí, isso nos leva a ter a certeza de que eu preciso ter muito espaço de memória principal para rodar um algoritmo recursivo. Em outras palavras, um algoritmo recursivo ele consome muita memória, tá? Então, na maioria das vezes, um algoritmo recursivo para resolver um problema pequeno, né? Se no caso lá do x for um x pequeno, ele vai te dar um resultado bem rápido. Agora, se o valor de x for muito grande, o tempo de resposta que o algoritmo vai te dar vai ser muito alto, tá? Isso vai depender da tua memória principal. Vocês viram que ele cria uma memória, aliás, ele cria uma pilha de memória de execução, e aí ele vai obedecer toda essa pilha de execução, como a gente pode ver aqui, ó, naquela imagem fica mais claro, né? Aqui, ó, isso aqui é o momento que ele está criando a pilha de execução do algoritmo. Então aqui o x é igual a 4, mas imagina se fosse 1000. E a gente ia ter aqui o f de 1000 até chegar no f de 0. E aí depois que ele montou toda essa pilha, ele ia desfazer todos os objetos da pilha até chegar lá no momento que ele ia multiplicar o x, fazer as operações, né? Com todos esses resultados aqui. Então é um processo custoso, tá? Computacionalmente muito custoso. Então ele vai exigir muito espaço de memória. Outra desvantagem, na grande maioria dos casos, é mais lento do que a versão interativa, justamente pelo fato dessa pilha de memória, tá? Como a gente acabou de ver, ele vai construir toda a pilha de execução e aí depois ele vai desmontar toda a pilha de execução fazendo os cálculos com os retornos já calculados, tá? Como é que eu poderia fazer meu algoritmo ficar mais rápido, né? Criando a versão interativa. Tá? Mas obviamente que a gente precisa primeiro aprender como é que a gente faz a recursão, né? Eu sei fazer recursão, então eu consigo criar a versão interativa. Muitas das chamadas consecutivas das funções são feitas, tá? O que torna ele mais lento é porque eu vou chamando a mesma função várias vezes, né? E aí a gente viu lá no exemplo lá do fatorial que ele vai criando aquela pilha de execuções e aí depois ele tem que desfazer toda a pilha de execução de novo. Isso torna a execução do algoritmo mais lento, tá? Se vocês quiserem testar, vocês peguem aquele pseudocódigo lá, programem em Python ou em outra linguagem e aí coloca um valor de x bem alto, bota lá 1000 e espera ele calcular para ti, tá? Vocês vão começar a perceber que quanto mais tu eleva o valor de x, ele aumenta o tempo de resposta do algoritmo. Outra desvantagem, erros de implementação podem levar ao estouro da pilha de memória. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente criou uma pilha de memória, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, cada cálculo desse aqui vai ficar lá na memória principal. Imagina se a gente faz um desse cálculo errado aqui, nesse passo recursivo aqui, ó, que ele está chamando a função novamente, a função f. Imagina se o cálculo aqui não fosse... Aqui está 2 menos 1, mas imagina que a gente estivesse somando 2 mais 1. Se eu estivesse somando 2 mais 1, quando eu iria chegar em 0? Nunca, né? Eu iria fazer 2 mais 1 e ia dar 3. O próximo aqui, ele ia fazer, por exemplo, 3 mais 1, aí ia dar 4. Em vez de ele estar chegando próximo de 0, ele ia estar subindo. Então, se eu faço essa operação errada aqui, tá? Se eu
se eu penso na estratégia errada durante esse passo recursivo, o que eu iria fazer aqui? Eu nunca iria chegar no zero. Então eu ia ficar criando infinitamente aqui os passos recursivos. Nunca iria chegar em zero. E aí o que ia acontecer com a minha memória? Ia estourar. Ia chegar um momento que não ia ter mais memória para criar as chamadas recursivas. Ia causar o estouro da pilha de memória. Ok? Caso não seja indicada uma condição de parada, ou seja, se o algoritmo nunca chegar ao caso base, é o que a gente acabou de falar, né? É que na verdade esse tópico aqui é filho desse, né? E esse aqui é filho desse aqui. Se a gente não indicar corretamente a condição de parada, o algoritmo vai ficar lá infinitamente rodando até o momento que a pilha estourar, tá? Ou seja, de forma geral, o que a gente vê como resultado da recursividade, que ele é fazer um algoritmo recursivo torna o meu código mais elegante, mais fácil de ler o algoritmo, mas eu tenho um código que, dependendo do valor de entrada do algoritmo, eu posso ter uma certa lentidão para obter a resposta. Eu tenho sempre que tomar muito cuidado na hora de definir o caso base, porque se eu calcular errado as chamadas recursivas, ele nunca vai chegar no caso base, né? Então, na verdade, eu tenho que calcular com muito cuidado as chamadas recursivas, porque senão ele nunca chega no caso base, tá? Melhor, assim fica melhor a explicação. E justamente essa preocupação com a chamada recursiva é para evitar isso aqui, ó, evitar o estouro de pilha, né? Se estourar a pilha de memória, o algoritmo não funciona, né? Simplesmente acabou a memória, eu tenho que começar do zero. Tudo bem? Aí agora, pessoal, chegou a hora da gente fazer exercício, tá bom? A gente precisa treinar esses conceitos de recursividade para a gente ficar mais maduro na concepção desses algoritmos, beleza? Até mais!